E aí, pessoal, passado o calor do empate, péssimo empate do Grêmio contra a equipe do Flamengo, é preciso falar do que vimos de informações. O que nós podemos dizer da cruzada do Grêmio sobre a arbitragem. Um Grêmio confuso e também o medo do presidente Romildo Bolzan. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O que vimos ontem durante o jogo foi um Flamengo que estava com a cabeça muito fora daqui e um Grêmio muito mal. Um Grêmio que precisou se superar em cima da individualidade dos seus jogadores, do brilho dos seus jogadores e até certo ponto conseguiu. O resultado foi ruim, a gente sabe. Esse 2-2 transporta para a Bahia a obrigação do Grêmio de vencer o Bahia. E aí a gente sabe que vai cada vez mais complicando a nossa situação. O Grêmio tem que vencer 3 dos 4 e torcer. Se fizer 3 e empatar uma, não precisa torcer. Mas se vencer apenas 3 e perder uma, já precisa olhar para os resultados paralelos. Essa é a realidade, isso é que está posto e em cima disso a gente precisa ponderar. O que nós vimos nos dirigentes do Grêmio ontem? A coletiva, e é preciso que a gente olhe mais de uma vez, é claro que ela está envolvida no calor do que aconteceu durante o jogo. O Grêmio reclamou, grande parte, eu diria a maior parte da coletiva, reclamou da arbitragem e criou ali uma cruzada contra a arbitragem. Está fazendo memorandos, está fazendo requerimentos para tentar entender tudo o que está acontecendo, os áudios não são divulgados e aqui a gente tem que ter duas posições. A primeira delas, a arbitragem é sim um escândalo no futebol brasileiro. A arbitragem é sim algo que precisa ser discutido. E eu não estou falando pouca coisa, estou falando muita coisa. A arbitragem ontem prejudicou sim o Grêmio. Aquele episódio da expulsão do Jonathan Robert não se justifica. Sobretudo depois que a gente soube pelo Denis Abraão na própria coletiva que quem expulsou foi o quarto árbitro, que viu uma falta que não foi. Então é de se discutir e é preciso discutir. Mas o Grêmio cria essa cruzada porque existe um medo do presidente Romildo no meio que ele também revelou na coletiva. Ele tem medo da arbitragem no jogo contra o Bahia. Até faz uma ressalva, não permitindo que se coloque algum tipo de problema no Bahia, eles não têm nada contra o Bahia. Agora, o que está acontecendo na arbitragem indica esse medo do Grêmio. Ponto. Isso não tira em nada a confusão que foi a coletiva do Grêmio, sobretudo em cima das informações. O Denis Abraão, em determinado momento, coloca uma culpa na imprensa. Em outro momento, Denis Abraão posiciona falando do Renato. Ontem, claramente, a gente não pode perder, todo mundo que vê futebol, o Flamengo veio com outra cabeça ontem aqui. Eu não estou dizendo que veio para entregar, mas veio com outra cabeça. Estava com o jogo lá. Até as substituições, o Pedro sem condição nenhuma de jogar ainda para ganhar alguns minutos. Mas isso não tem nada a ver com o Grêmio. O que aconteceu com o Grêmio é que o Grêmio não teve competência para ganhar desse time. Isso é que tem que ser discutido. Aí dizer que a imprensa está sugerindo... Tem um ponto na tabela e isso é uma M para o Grêmio. E acabou. Os jogadores... Aí vem a entrevista... Foi maravilhoso, foi bom, foi péssimo. Foi péssimo. Não teve nada bom. A única coisa que a gente pode considerar boa é que podia ser 0 e foi 1. O que é insuficiente. Agora, acabou? Não acabou. Mas se a gente entrar dentro desse mundo confuso que parece ser esse ambiente, e eu coloco muito e faço a ressalva sim, em cima do calor do jogo. Hoje talvez a gente tenha alguma coisa um pouco mais sustentável. Ontem estava muito confuso. Estava muito confuso. As respostas não tinham pé e cabeça. E aí isso transporta para o vestiário.
O Grêmio perdeu jogadores, o Grêmio perdeu o Jonathan Roberts, o Grêmio perdeu o Lucas Silva, o Grêmio perdeu jogadores e precisa refazer suas forças. Não dá para contar, por exemplo, na Bahia com o Douglas Costa, não tem condição física. Porque não botou o Vijaçante ontem, que poderia correr, tinha um a menos. Então essas situações, essas realidades, olha, elas posicionam um Grêmio com problemas. O Grêmio não conseguiu vencer um Flamengo sem cabeça em Porto Alegre. Sem cabeça em Porto Alegre. A cabeça do Flamengo está em Montevidéu. E essa cabeça que ontem jogou em Porto Alegre aqui não era a de um time que entregou tudo. Voltando a referir, não estou sugerindo nada que não seja dentro da regra do jogo. Fez bem o Flamengo pensar, feliz do Flamengo que está jogando em Montevidéu a final da Libertadores. Infeliz do Grêmio, que entrou nesse redemoinho de achar que o mundo conspira contra e não conseguiu olhar que seus jogadores não têm perna para jogar. Essa é a questão. Agora, a gente precisa também, a partir daí, tentar entender como vai ser o futuro. Esses movimentos do Grêmio com relação à arbitragem são necessários. Essa cruzada do Grêmio, de certa maneira, é necessária. Agora, eu confesso para vocês que eu já me junto ao presidente Romildo, porque acabou qualquer possibilidade de erro a partir de agora. Basta um erro da arbitragem definitivo e o Grêmio cai. Um erro. São 4 jogos. O Grêmio precisa jogar mais, precisa se rever. O Grêmio fez a opção errada mais uma vez por Wagner Mancini. Ontem ficou mais uma vez evidente que tem muitos problemas ali de escolhas, de posicionamentos, de opções. Fica evidente isso. Agora não adianta mais. É ele que vai com o Grêmio até a última rodada, nós temos que torcer para ele. Depois se avalia. Agora realmente, as posições, os conceitos internos do Grêmio não conseguem detectar nunca o real problema. Ou estamos diante de uma falência coletiva do time, que indicou o seguinte: quem era médio virou péssimo, e aí todos, nenhum serve mesmo. Tu olha para o banco e não tem nada, como diria o Paulo Paixão. Essa é uma realidade que a gente precisa também posicionar. O fato é, o clube está confuso. Ontem eu não entendi rigorosamente nada, além, claro, da cruzada contra a arbitragem e também do medo do presidente Romildo. O restante da coletiva eu não entendi. O Wagner Mancini, o treinador, que eu vou fazer um conteúdo daqui a pouco sobre isso exatamente, o Wagner Mancini conseguiu nos posicionar um jogo que ninguém viu. Vamos lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.